Mateus capítulo 6, dos versículos 5 até o versículo 18. Amém? Diz assim, amados, a palavra de Deus: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais. E assim o teu Pai em secreto, o teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o teu nome, Senhor, agradecidos por poder estar, Senhor, na tua presença, louvando e agradecendo, Senhor, o teu santo e bendito nome, e com o nosso coração, ó Senhor, sendo preparado para ouvir, Senhor, a tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Faz uma grande obra aqui nesta noite. Nós te rogamos, ó meu Deus, por esta bênção, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados, a sequência do Sermão do Monte, da semana passada para essa, foi esmolas, né? Então, como dar esmolas, né? A palavra, vocábulo esmola, ele perdeu um pouco o sentido, né, de quando foi falado aqui diante do Senhor. Bem? Então, esmolas tinha uma conotação diferente. Era mais socorrer ao necessitado, né? Então era mais assim por esse lado. Bem, hoje, infelizmente, nem todos que pedem esmolas são tão necessitados assim. Amém? Por isso que nós falamos, né, que a palavra de Deus, então, deve ser lida, entendida, quando foi escrito a palavra. Não vai mudar ali, alguns vocábulos não vão mudar, mas o entendimento também ele pode mudar com o passar do tempo. Amém? Então é bom ficar precavido então, a respeito disso. Amém? Não quero julgar ninguém, mas por mais de um ano, né, um homem, quando eu precisava de embarcar aí no trem, por mais de um ano, ele pediu esmolas, né, para fazer um tratamento, né, que ele tinha um câncer de fígado. Não sabem que é um câncer de fígado? A pessoa só sobrevive mais de 3 meses, né, se for por milagre. Amém? Por milagre, né? Mas ele ficou mais de um ano, depois ele foi visto pedindo para uma outra coisa e assim por diante.
As pessoas que contribuíram, louvado seja Deus, ela fez de coração, não perdeu nada, muito pelo contrário, né? Mas é aquela pessoa que vai ter então com Deus, né, a respeito daquilo que fez, amém? Só para falar sobre a anotação, a ligação da semana passada com a parte de hoje, amém? Oração, amém? Como se deve orar, amém? Jesus, naquele sermão em que ele falou sobre várias coisas, inclusive a última que o pastor Abner pregou aqui na semana passada, um sermão de exortação como esse, aqui também, né? Ele ensinou aos seus discípulos como orar. Jesus, nas suas pregações, nos seus ensinos, assim como vários outros escritores, como Paulo, também, que escreveu as cartas, Pedro, também, João, ou escreveram por ele, então, tinha uma forma de ensinar, né? E muitas vezes para se ensinar uma coisa que se deve fazer, é mais fácil você começar dizendo o que não se deve fazer. Em relação à oração, aqui dos versículos 5 ao versículo 8, o Senhor fala uma vez como se deve orar, e nesses versículos 3 vezes, então, ele fala como não se deve orar. Muitas vezes, a partir do não, ou como não se deve fazer, ou como não se deve agir, então, vai ficar melhor gravado também e entendido a respeito daquilo que se quer ensinar. Jesus, então, começou nessa parte da oração. Nós vamos falar aqui como se deve orar, como está escrito aqui na palavra, né? Depois nós vamos falar também como um esboço de oração que o Senhor ensina aqui, o esboço que deve ser seguido, não repetido como uma reza, como um mantra, né? Mas um esboço de como se deve fazer a oração. Jesus ensina como não se deve orar, e ele também diz como se deve orar, e um esboço de como fazer a oração. E na terceira parte vamos falar também como jejuar, e o Senhor continua trabalhando aquela mensagem que ele está passando da mesma forma, também falando como não se deve, e depois para ensinar como se deve fazer. Os irmãos acompanhem então na palavra. O Senhor disse: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Amados, o que o Senhor exorta não é a posição como se deve orar, bem, se é em pé, se é de joelhos, né? Ou se é sentado, ou se é deitado. Algumas pessoas não têm outro recurso para orar, bem, se não for deitado, dependendo da situação física que ela estiver. E o Senhor ouve a sua oração também. Então, quando Jesus fala a respeito dos hipócritas, a respeito de em pé nas sinagogas ou nos cantos das praças, ele não estava se ocupando em falar a respeito da posição em que a pessoa estava. Se ela estava de pé, de joelhos, ou de outra forma, sentado ou deitado. O ponto principal aqui é a hipocrisia, né? Daqueles que procuravam um lugar onde ele pudesse aparecer e as pessoas pudessem estar vendo que ele estava orando, para passar então uma ideia, amém, de espiritualidade, amém. O que o Senhor ensina é que não é isso que o Senhor está vendo, amém. Então, aqueles que oravam em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, que eram os lugares de mais evidência, onde poderiam ser vistos, então, amém, era com hipocrisia que o faziam, amém, para que fosse visto pelos homens e fosse tido pelos homens como uma pessoa, amém, de alta espiritualidade, uma pessoa que buscava então Deus. Amém? E o Senhor fala a respeito então disso, que os seus discípulos, amém, não deveriam fazer da mesma forma que eles fazem, porque orar, amados, amém, é a forma mais simples de responder o que é orar, que se aprende desde a primeira classinha na igreja, é falar com Deus.
Se orar é falar, então, com Deus, amém? Não importa se alguém está ouvindo o que eu estou falando ou não, ou se eu estou fazendo menção de que estou falando e não estou, né? Acontece também como aqueles que faziam lá nos cantos das praças, aqueles que faziam de pé, então, na sinagoga, vem com a finalidade, então, de ser visto. O Senhor chama isso, então, de hipocrisia. Nós não devemos orar também para aparecer, né? Ou nos orar para mostrar ser aquilo que muitas vezes a pessoa que faz isso, então, não é proibido orar em lugar público, tanto que nós o fazemos aqui na casa do Senhor publicamente, oramos. O pastor Dario chamou o Modemir para orar por mim, para trazer essa mensagem. Então não é isso que o Senhor está fazendo, não está proibido que se ore em público, Ele está dizendo que não se deve orar com hipocrisia, com a finalidade, então, de se fazer, então, percebido e entendido pelas pessoas que está vendo que é uma pessoa acima daquilo que ele mesmo está mostrando, então, ser. Depois ele vai, depois desse não, então ele fala assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Amém? A oração é a Deus, né? Então, mais uma vez, então, nós falamos aqui para os irmãos, amém? O fato de eu me trancar ou fechar a porta, né, e entrar no meu quarto, não é isso que o Senhor está falando, mas é entender, amém, que é Deus quem vai ouvir a nossa oração, é Ele quem vai responder a nossa oração. A nossa oração também pode ser ouvida pelas pessoas em determinadas situações, em outras é bom que ninguém nem ouça, principalmente se nós estivermos confessando um pecado ao Senhor, né? É melhor que só Deus saiba, né? Porque os irmãos já imaginam então a situação, né? Mas, ora, é Deus quem ouve a nossa oração, e a nossa oração, seja em público, seja num quarto fechado, seja onde estiver, ela tem que ser dirigida a Deus, amém? Porque Ele que nos ouve, amém? E até quando nós erramos a forma de nos dirigir a Ele, Ele conhece, e o Espírito Santo nos ajuda no momento da oração. E que a palavra de Deus diz que nós muitas vezes não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, amém, Ele conserta, amém, aquela nossa expressão, amém, diante do Senhor, amém. E Deus, Ele não só ouve, mas Ele entende as palavras, Ele entende até o gemido, amém, que sai balbuciado dos nossos lábios, numa situação de dor, numa situação de dificuldade. O Senhor conhece tudo, até quando nós não falamos nada, e no nosso pensamento pedimos a misericórdia do Senhor, amém, e colocamos diante dEle a nossa petição. Quando orar, disse o Senhor, então, quando Ele fala, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, entrarás, e teu Pai que está em secreto, né, a teu Pai orarás, e Ele vê em secreto, e Ele te recompensará. É uma oração, então, dirigida a Deus, não uma oração para que, com hipocrisia, mostre aos outros que está orando, também para que seja tido como uma pessoa espiritual. Os outros dois versículos, o Senhor volta a falar, amém, como não fazer, amém, por 3 vezes Ele fala como não fazer, e no versículo 6, como se deve orar. No versículo 7, então, Ele diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Amém? Amados, o que eram gentios para os judeus? Os gentios para os judeus eram aquelas pessoas que não seguiam o Deus de Israel. Eles oravam para os seus deuses, eles faziam até alguns sacrifícios neles mesmos, se martirizando, então, de várias formas, se mutilando.
às vezes de várias formas. Os gentios também oravam, né? E o Senhor então diz, né, que não é para fazer então como eles, com vãs repetições, amém? Porque presumem que falando isso ou repetindo várias vezes vai ser ouvido, amém? Nada contra nós repetirmos algumas palavras. Cada um de nós tem o seu vocabulário, e o nosso vocabulário ele é formado por nós mesmos, pelas nossas experiências pessoais e por aquilo que nós ouvimos de outras pessoas também, amém? O nosso vocabulário não tem problema nenhum em ele ser formado assim. Se eu repetir uma oração, né, ou uma palavra que alguém falou, amém? Não é isso que Jesus Cristo está falando, mas era aquela insistência, falando a mesma coisa, repetindo, como se fosse pelo muito falar, amém, que Deus vai ouvir, lembrando que os deuses dos gentios, amém, não era o mesmo Deus de Israel, amém, e não seriam ouvidos, então não era para fazer a mesma coisa que eles fazem, amém. Se tem alguma coisa que é para imitar, amém, nós podemos e devemos imitar, amém, principalmente aquilo que é bom, e aquelas coisas que não se deve, então deve ser deixado de lado, amém, e fazer a forma como está sendo orientado. E neste caso aqui, nós estamos orientados não é pelo pastor aqui da igreja, não é pelos estudiosos da Bíblia, mas é pelo nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Amados, há palavras, né? Às vezes uma palavra só, ela resume tudo aquilo que está passando em nossas vidas, em nossos corações, e às vezes palavra nenhuma, amém? Um gemido, às vezes, nos colocar diante do Senhor e nem saber por onde começar, amém? Deus vê, amém, o nosso mais íntimo do nosso coração, amém? E Ele conhece, como a palavra diz aqui na sequência, nós vamos chegar então aqui nesse ponto, amém? O outro não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes mesmo que lhe o peçais, amém? Então Deus já sabe o que vai sair da nossa boca, né? Ele conhece as nossas palavras, Ele conhece as nossas necessidades, amém? Ele conhece tudo, amados, e antes que nós começamos a falar, amém, Deus já sabe que nós vamos falar, amém, e não adianta dizer, então não vou falar nada, amém, você só não fala nada se você estiver naquela situação, você chega diante de Deus e fala, Senhor, não sei nem por onde começar, amém, não sei se alguém já se sentiu assim, eu não sei nem por onde começar, amém, parece que a gente ouve, né, parece que a gente ouve a voz do céu, fica tranquilo, né? Fica tranquilo, eu sei o que você está precisando, amém. Jesus deu esse ensinamento, então, para que não se faça, amém, daquela forma hipócrita a oração, porque não é dessa forma que vai chegar, então, diante de Deus, amém, e de onde vem a resposta para a nossa oração, amém. Muitas vezes é um pedido, né? Muitas vezes é por uma necessidade, algumas vezes o pedido é até por algum capricho, né? Também, né? Já vi em alguns lugares ensinar pessoas a pedir nem por puro capricho, né? Por puro capricho, né? Já vi isso, né? Então, amém? Seja qual for a situação, amém? O Deus da glória, disse o Senhor, Ele conhece, Ele sabe quais são as nossas necessidades. E quando nós dobramos os nossos joelhos, ou de pé, amém, ou da forma que estiver, amém, uma pessoa que não tem mobilidade, amém, nenhuma, ela só pode orar deitada, amém, Deus está ouvindo, amém, Deus está assistindo, amém, Ele ouve, amém, e ouve com amor, amém, com amor Ele responde também, amém, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então Jesus disse como se deve então orar, amém, com 3 negativas e com uma palavra positiva. Fechar a porta do quarto, amém, significa orar se dirigindo a Deus, amém, não falando a Deus, amém, para que as pessoas ouçam, amém, como você é espiritual, porque isso é hipocrisia, disse o nosso Senhor, amém, no ensinamento que Ele passou aqui,
e que os gentios fazem isso também, amém, e é condenado aqui pelo Senhor. Na sequência, nosso Senhor Jesus ensina como se deve orar, né? E ele dá um esboço de oração, um esboço que acabou virando, né, uma reza, né? E acabou virando uma reza. Então não é repetir muitas vezes, como já foi falado aqui, que as coisas vão acontecer, amém? Eu me lembro quando eu era garoto, a gente precisava confessar da religião que eu seguia, né? E depois, né, depende, né, se era criança muito pequena, era só uns 5 Pai Nossos, umas 10 Ave Maria, então já bastava. Aí você saía contente, meu pecado já foi perdoado, né? Não é repetir, amados, amém? Não é repetir, amém? Quando o Senhor Jesus Cristo ensinou, quando Ele deu essa oração aqui que está falando, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele disse que a oração, ela tem que começar se dirigindo ao Pai, amém? Não é para Ele, amém, que nós estamos orando, não é dele que nós queremos o perdão, não é dele que nós queremos alguma coisa para resolver algum problema na nossa vida, amém? Então dirija-se ao Pai, então primeiramente, amém? E não esqueça de exaltar, amém? Porque Ele é poderoso, Ele é o nosso Criador, Ele é poderoso nos céus e na terra, amém? É no sentido então de se dirigir ao Pai. Não comece falando com Deus como quem está falando com um colega de trabalho, como quem está falando com um amiguinho da escola, com um amiguinho da rua. Começa com essa reverência, amém? Pai nosso que estás nos céus, amados. Quando nós falamos nos céus, né, o que nós conhecemos dos céus é aquilo que nós podemos ver com os nossos olhos nus, né? Mas além daquilo que os nossos olhos nus podem ver, quando eu falo os olhos nus, é sem nenhum aparelho, então, especial para se enxergar, então, mais longe, amém? E até os aparelhos mais refinados que nós temos nos nossos dias, não é possível, através dele, olhar e enxergar tudo que tem, então, no céu. E nós falamos, Pai nosso que estás nos céus, amém? Tão distante, amém, da nossa vista, mas tão perto do nosso coração, amém, para ouvir aquilo que nós falamos, amém, aquilo que nós nos dirigimos a Ele. É com essa reverência que se chega então, reconhecendo que Deus, amém, o Criador de todas as coisas, Ele está nos céus, e diz, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, amém? É reconhecer que eu sou parte do reino do Senhor, amém? Por Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. Venha o seu reino, amém? Venha o Rei, amém? Porque tem um súdito aqui que está suplicando, então a ti que está nos céus, amém? A palavra de Deus diz que Deus habita nos céus dos céus, para dar uma referência, amém? De como distante então está, amém? E também fala que Ele habita no nosso coração e ao mesmo tempo tão perto, amém? Deus é assim. Nesse ensinamento então de Jesus a respeito da oração, Ele diz, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, amém? Então a oração normalmente é pedido, né? Às vezes é uma apresentação, um pedido de perdão, uma exposição diante do Senhor, do nosso Deus, mas essa parte em que Jesus ensinou, faça-se a tua vontade, bem? Porque nem sempre a nossa vontade é aquilo que é bom, então para nós, faça-se a tua vontade. Os irmãos acham que alguém, como Estevão, por exemplo, que foi apedrejado, né, pediu a Deus, Senhor, né, deixa que eu seja apedrejado, né? Não, mas se estava sendo apedrejado, amém, louvado seja Deus, amém, como Pedro falou, né, que me deu a oportunidade, amém, de com a minha vida, amém, pregar o teu nome sem negá-lo, morrer sem negar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Jesus não está ensinando aqui que se deve buscar isso, temos isso aqui como exemplo, então, do que está escrito na palavra de Deus. Seja feita a sua vontade, amém? Tem até um cântico que diz: se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, amém? E continua sendo Deus. Não me lembro exatamente da música, mas vai nesse sentido, então aí, amém? Então Deus é Deus, amém? Quando Ele nos dá aquilo que nós pedimos, Ele continua sendo Deus, mesmo se Ele não dá. Seja feita a sua vontade. Foi assim que Jesus Cristo ensinou. Jesus pediu o afastamento de uma situação difícil pela qual Ele ia passar, né? Ele falou assim: Pai, se for possível, né, passa esse cálice sem que eu beba. Alguns dizem que Ele estava se referindo, é um momento, né, em que Ele assume sobre si todos os nossos pecados. Se Ele não tinha pecado nenhum, Ele tinha comunhão perfeita com o Pai. Mas no momento em que Ele assume todos os nossos pecados, aquele momento, amém, o Pai então se afasta dele para que se cumpra então a palavra, amém, e os perdão dos nossos pecados, amém, sejam feitos pelo seu sangue derramado na cruz. Então Ele falou assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, amém? Mas contudo, faça-se a tua vontade, amém? E a vontade do Pai, está lá no livro do profeta Isaías, né, foi que o seu filho amado, amém, pagasse o preço dos nossos pecados. Se não for assim, amados, amém, ninguém seria salvo, porque o sacrifício precisava ser feito por um homem perfeito, e Deus não encontrou na terra um justo sequer que pudesse morrer por toda a humanidade. Mas Ele então, naquela visão do profeta, Ele perguntou: a quem enviarei, né? E quem há de ir por nós? Amém? Quando o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim, Ele estava na verdade prefigurando, amém, o Deus Filho, né, que desceu aqui a este mundo, amém, que se formou em carne, nascido de mulher, para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Faça-se a tua vontade, amém? Na sequência, é um ensinamento de como deve ser. Depois Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, amém? Amados, nós podemos pedir tudo a Deus. O pão aqui não está falando só do pão, o pão que foi amassado, o pão que foi fermentado e depois assado, né? O pão aqui está simbolizando o alimento que nós precisamos para sobreviver, amém? E não é só pão, Jesus Cristo mesmo disse: não é só de pão que vive o homem, amém? Não é só pão, amém? Mas representa aqui o alimento, né? Uma das coisas que nós não vamos conseguir viver sem ter, né, é alimento. Você pode ter tudo neste mundo, mas se não tiver alimento, você não vai então sobreviver, amém? A ONU, a Organização das Nações Unidas, diz que a necessidade básica, amém, do ser humano é alimentação, né, vestuário e habitação, amém? É o básico, amém? As necessidades básicas. Sem alimentação, amém, sem vestuário e sem habitação. E habitação aqui não está falando que tipo de casa. Algum lugar onde você pode se abrigar, amém, do sol do dia, amém, e também da noite, amém. Também, né, a ONU coloca isso aí. A necessidade básica aqui é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, amém, que não nos falte o alimento, amém. Porque Ele fala nos dai hoje, amém, não fala nos dai hoje, nos dai amanhã, nos dai depois, dá hoje, amanhã nos dá hoje, amém. É sempre dizendo ao Senhor: eu quero depender do Senhor a cada dia, amém. Não é errado, não é pecado, amém, você guardar numa despensa o que você vai precisar para amanhã, para depois. Não é isso que está falando aqui, é o confiar. Na oração você dizer: Senhor, né, eu confio no Senhor, amém, eu confio no Senhor, amém. Por isso eu te peço: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, amém. E amanhã vai ser hoje, né? Quando chegar amanhã vai ser hoje, depois da manhã hoje também. Deus já tinha dado um ensinamento
então para o povo de Israel quando eles saíram do Egito, né? Quando eles saíram do Egito, eles levaram um alimento que não dava para muito tempo, né? Alguns dizem que eram cerca de 3 a 5 milhões de pessoas. Ah, sabe o que é 3 a 5 milhões de pessoas? Não é pouca gente, não. Amém? Imagina esse povo saindo, então, um povo que era escravo, não tinha só escravos de Israel, tinha de outras nações também, até alguns egípcios que acompanharam também. Amém? Por causa das pragas, eles creram no Deus de Israel, causaram um tumulto depois lá, uns erros, né? Então, mas saíram também com eles, né? Quanto alimento eles podiam levar para quanto tempo, amado? Talvez um mês, 2 meses, né? Quem sabe quanto tempo, amém? Então eles estavam entrando pelo deserto, né? E o tempo para eles chegarem do outro lado, na terra que Deus prometeu, seria de aproximadamente 2 anos, né? 2 anos andando, né? Então pelo deserto. No fim acabaram levando 40 anos, né? Mas durante esses 40 anos, bem, todo dia Deus mandou maná, mandou o pão, bem, e providenciou água, amém, para eles chegarem até o outro lado, e levaram 40 anos, né? Teria que falar mais a respeito desse assunto, mas os irmãos conhecem então a história do povo de Israel. E como que Deus fez, né? Então, ele mandava o maná, que era o pão, para fazer o pão daquele dia, né? Eles colhiam, né? Então o suficiente para comer naquele dia, fazer o pão para comer naquele dia. Se pegasse mais, se colhesse mais do maná que caía do céu, aquele maná estragava, né? Ele criava bicho, amém? E tinha que ser jogado fora. O que o Senhor estava falando ali? Aquilo que Jesus Cristo me ensina aqui. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eles tinham que confiar, né? Não tinham que pegar mais. Alguns fizeram isso, foram pegar mais e criou bicho, né? Desperdiçou e não saíram para buscar no outro dia. Naquele dia eles jejuaram na marra, né? Porque não tinham pegado, eles não saíram para pegar, acharam que aqueles que eles pegaram a mais do dia anterior ia suprir naquele dia. Mas por que Deus fez isso? Porque Ele é ruim? Não, né? De modo nenhum. É que Ele estava ensinando a eles a confiar nele, amém? Que o pão ia chegar, amém? Todo dia não ia faltar. Jesus na oração, Ele ensina então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, amém? Mas é um ensinamento. Estamos falando aqui que você tem que pegar a sua despensa e acabar com ela, que amanhã vai vir mais. Não, vai vir. Se você não fizer isso, você vai se dar mal. Você vai precisar depois de ajuda, né? Porque aqui é ensinamento que o Senhor está dando, amém? Não é para fazer, não é a prática, né? Mas o ensinamento é confiar em Deus, amém? Que não vai faltar. E na sua oração você coloca isso, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, amém? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores, amém? Tomar cuidado aqui também, quando fala dívidas, então aqui não está dizendo a respeito de dinheiro, nem de empréstimos, é no total, amém? Eu posso ser devedor, então, de alguém, amém? Alguma coisa que eu possa fazer por alguém, amém? Qualquer coisa, né? Aqui nós falando em dívida, a gente já pensa logo em dinheiro, já pensa logo em empréstimo, já pensa logo em alguma coisa assim, né? Mas as dívidas aqui, né? Depois ele fala também de ofensas, né? Porque nós perdoamos os nossos devedores. Se alguém está em falta com nós, amém? Com alguma coisa, seja ela qual for, amém? Antes de nós, quando nós pedimos perdão, então a Deus, amém, nós temos que já estar com o nosso coração pronto a perdoar aqueles que nos ofenderam, amém? Devedores, quando falamos aqui, não é de dinheiro, de alguma coisa que os irmãos possam então entender, né? Embora peça perdão primeiro, Jesus fala no versículo 12, perdoa as nossas dívidas, amém? Ele fala primeiro, mas ele diz assim como nós temos perdoados os nossos devedores, bem? Nós perdoamos primeiro, bem? Para depois pedir perdão, né? Embora não esteja na mesma ordem cronológica aqui.
amém? O Senhor ensina, então, de várias formas. Então, primeiro nós precisamos aprender a perdoar, para depois pedirmos perdão, a menos que alguém é tão santo, né? Tão santo, que não tem nada para pedir perdão. Se vê alguém assim, então pode seguir uma outra ordem, e não essa ordem aqui. Mas Jesus nos conhece, né? Amém? Jesus não precisava pedir perdão de nada. Na carta aos Hebreus diz que ele morreu sem ter nenhum pecado, e todos os pecados que pesaram sobre os ombros dele para morrer na cruz foram os meus pecados, foram os nossos pecados, amém? Os nossos pecados, amém? Mas todos nós temos que aprender. Então, a lição que se faz na oração, no modelo de oração, o Senhor coloca então aqui. Depois, na sequência, ele diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Bem, depois, se os irmãos estão acompanhando nas suas Bíblias, se estiver entre colchetes aí, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Então, ele diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? É pedir a Deus, amados, amém? Que nos livre do mal, que não nos deixeis cair em tentação. Nós vivemos num mundo, amados, que a cada dia que passa, ele se torna mais hostil, né? Nós não percebemos muito como o mundo está hostil, né? Vivendo só no ambiente onde nós já estamos. Alguém já andou por algum lugar, né, que se perdeu numa vila estranha? Alguém, não é a vila do seu convívio? Parece que todo mundo está olhando para você, parece que alguém vai pular em cima de você, né? É todo mundo diferente. Mas quando nós andamos aqui no bairro onde nós estamos, né, parece que tudo é comum, né? Tudo é seguro, né? Pode até não ser, mas parece na segurança, o entendimento de segurança, então é diferente. Nós vivemos num mundo hostil, né? E o pedido na oração é: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? E a sequência aqui, esse entre colchetes, para quem não sabe, nós vamos explicar. A Bíblia que nós temos nas nossas mãos foram vários manuscritos antigos que foram encontrados, né? E algumas partes estavam deterioradas, e a parte que estava deteriorada num manuscrito estava boa no outro. Aí foram juntando então tudo e acertando até a Bíblia chegar nas nossas mãos. Uma obra do Espírito Santo, tanto por escreverem, aqueles que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, como ela vir parar nas nossas mãos, mas do jeito que ela está agora, né? E essa parte entre colchetes é que muitas cópias que foram feitas, e não tinha imprensa naquela ocasião, Gutenberg não havia nascido ainda, né? Então, ele que criou a imprensa, né, era escrita à mão, né? Olha, escrita à mão, amados, até meia dúzia de palavras, se a gente for copiar várias vezes, a gente pode comer uma palavra, né? Imagine a Bíblia toda, né? Então, na maioria, numa boa parte dos manuscritos originais, também não estava essa frase, estava só em alguns, né? Então, coloca-se aqui entre colchetes, né, que, sendo honesto, a tradução, né, que não estava em alguns dos manuscritos originais. Amém? E se você escrever algo como eu escrevi aqui nessa página, né, e eu escrever várias vezes, aí outra pessoa pega e ela escreve mais umas 10 cópias, a outra escreve pega umas 10 cópias. Se uma comer uma frase aqui, ou uma palavra, quem copiar vai copiar, faltando aquela parte. Amém? É isso que significa esse entre colchetes aqui. Amém? Que algumas não estavam, então, essa parte. Mas o mais importante aqui: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Depois diz: porque se perdoar-lhes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Amém? Começou falando em dívida, né? E depois terminou falando em ofensas. Amém? Então,
dívidas, a gente entende aqui, amém, que não é só uma dívida de dinheiro. Quem deve paga, amém, porque quem quer receber, amém, quer receber, amém. Então aqui está falando de coisa muito mais profunda, amém, e maiores do que essa. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celeste vos perdoará. Amados, com que cara alguém pode chegar diante de Deus, amém, e pedir para Ele perdoar uma coisa que você não teve coragem de perdoar então alguém, amém? Com que cara, né, vai chegar diante do Senhor? Então na oração o Senhor já dá esse ensinamento nessa oração, modelo aqui. Encerrando essa parte: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, está também aqui entre colchetes, né, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Se Deus, se nós não somos capazes de perdoar a quem nos ofendeu, amém, como nós podemos pedir ao Senhor, amém, que perdoe as nossas ofensas. Essa oração aqui é um modelo, como falamos aqui. Para encerrar, amado, Jesus também ensinou como jejuar. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Bem, se alguém quer que as pessoas vejam que nós estamos jejuando, se desfigurando então o rosto, né, e que as pessoas falam, olha como ele jejua, então ali você já recebeu a recompensa. Amém? Ele faz muito pelo contrário, ele fala, unge, né? Isso aqui era o costume dos judeus, amém? Você não precisa fazer a mesma coisa. O sentido aqui é não ficar exagerando, né, e demonstrando, né, o quanto com fome você está e vai ficar então por estar jejuando por este ou aquele propósito, não sabemos qual, também nem precisamos saber. É hipocrisia, então disse o Senhor, né? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, né? Cai até o semblante, né? Cai até o semblante, nem se alinha então direito. Era para ficar claro para todo mundo, né, que está jejuando. Isso é hipocrisia, disse o Senhor. Amém? Se é para ser, tem que ser como se ninguém percebesse, né? Porque você está fazendo para Deus. Você não está fazendo para mostrar. Mas se você estiver fazendo para mostrar, você vai receber a sua recompensa de quem está vendo, para quem você está mostrando. Só que a recompensa, amados, né, por melhor que nós sejamos, nós nunca vamos conseguir recompensar alguém, amém, da forma como Deus recompensa, amém? Deus entende, amém? E quando jejuar, então, tomar o cuidado, né? Ele diz assim, quando jejuares, unges a cabeça. Esse aqui era costume do judeu, vai pegar o óleo aqui e virar na cabeça, né? Não é isso aqui que o Senhor está falando, né? Não é atitude, amém? Não é prática, é atitude. Eles faziam isso. Então, amém? Unge a cabeça, lava o rosto, muda a aparência. Às vezes lavar o rosto muda a aparência, amado, da pessoa. Só lavar o rosto, não precisa fazer nada, amém? Não precisa naquele momento, né, usar maquiagem, que é coisa que as mulheres fazem. Não precisa do batom, né? Não precisa, amém? Não precisa, amém? Eu falei batom, todo mundo se assustou aí, né? Batom é um... Deixa para lá. É se alinhar, amém? Não precisa se desalinhar para dizer o quanto você está se humilhando diante de Deus, amém? Não precisa se desalinhar, amém? Se alinha, amém? Se apruma, né? Você está falando com Deus, é dele que você quer a resposta, amém? É ele que pode dar a resposta, é ele que pode resolver o problema. Alguém pode até te ajudar em alguma coisa, mas quem vai resolver é Deus, amém? É Ele quem vai resolver, amém? Então precisamos aprender a orar e aprender a jejuar. Finalizando, então, né? Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto. Isso aqui era o costume do judeu. Nós temos nossos costumes também,
né? Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai que em secreto, o teu Pai que vê em secreto e te recompensa. Parece que Jesus está sendo redundante aqui, mas não está, né? Ele fala, o teu Pai em secreto, que também vê em secreto, Ele te recompensará. Amém? Normalmente nós jejuamos buscando que o Senhor venha nos fortalecer mais, né, a nossa vida. Nós vivemos num mundo hostil, amado, nós temos que estar fortalecido. Vai entrar fraco, amém, no mundo hostil para ver o que acontece, né? É patada de tudo quanto é lado, amados. Quando eu falo patada não é de pessoas não, é do diabo mesmo, né? Que usa às vezes algumas pessoas para nos dar cada patada, amém, que você fala, nossa, eu não imaginava que essa pessoa tinha tanta força assim para judiar de mim, que já estou aqui quase caindo já, né? Eu estou quase me arrastando já, amém? Então se apruma, né? Se apruma, se alinha, fale com Deus, jejua, amém, da forma como está ensinando o Senhor aqui. Porque se você não fizer, você não quer a recompensa dele, você quer a recompensa de quem está vendo, né? Amados, amém, se posar de coitadinho, amém, não ajuda ninguém, amados. Nós somos filhos de Deus, amém, estamos na luta, estamos num mundo hostil, amém, nós temos que falar com Ele, esperar nele, amém, tem certas coisas que só Deus pode fazer, amém.